A paz do Senhor, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao vídeo de número 3 do programa de preparação de discipuladores. Nesse vídeo, nós vamos aprender na prática como funciona o PPD. O programa de preparação de discipuladores tem 12 encontros no total. Ele é um programa de 3 meses, é um encontro por semana. Esses encontros eles duram de 1 hora a 1 hora e meia no máximo. O dia e o horário desses encontros eles são definidos, são escolhidos pelos pastores locais. Preferencialmente, os grupos, eles devem ser grupos de irmãos e grupos de irmãs. Se por acaso for uma igreja muito pequena e não tiver muitos alunos, muitos inscritos, então pode ser um único grupo. Preferencialmente também, nesses grupos, é importante sempre ter um número par de pessoas. Então, um grupo de 8 pessoas, ou 10, ou 12 pessoas. Por quê? Porque em um determinado momento nós dividiremos esses grupos em duplas. Fora da aula, os irmãos em duplas vão utilizar o livro azul, um chamado para a alegria. Quem são os professores? Essa é uma pergunta muito importante. Os professores são os próprios alunos. Então, os próprios alunos vão utilizar esse livro marrom, tornando-se um discipulador, e cada aula um aluno ministrará uma das sessões, uma das aulas. Todos vão receber o livro do professor e todos também vão receber o livro do aluno. Os dois livros são iguais. A diferença é que no livro do professor nós temos muito mais conteúdo, mais comentários, mais quadros. Já o livro do aluno, não. Durante as aulas, então, o professor do dia ele usa o livro do professor e os outros irmãos usam o livro do aluno. E nós também temos o livro azul, que é um chamado para a alegria. Esse livro ele será utilizado a partir da quarta semana e ele será usado ao mesmo tempo que usamos o livro marrom, ao mesmo tempo em que usamos o livro Tornando-se um Discipulador. Qual é a diferença aqui? Na igreja, nós usaremos apenas o livro marrom, apenas o tornando-se um discipulador. E fora da igreja, em alguma cafeteria, na casa dos irmãos, ou fora da aula, mas em outro período na igreja, segregado dos cultos, segregado das aulas, os irmãos em duplas vão usar um chamado para alegria. E os irmãos farão uma simulação ao utilizar esse livro azul. Um irmão fará o papel do novo convertido e o outro irmão fará o papel do discipulador. O livro azul vai preparar os irmãos para quando os irmãos tiverem um novo convertido. Porque quando nós tivermos novos convertidos, os novos convertidos receberão um livro azul. E vocês, os treinadores, os discipuladores, estarão capacitados para darem um discipulado para o novo convertido. Aqui também é como se fosse uma lição da escola dominical. Nós temos o livro do professor e nós temos o livro do aluno, que aqui nós chamamos de livro do discipulador, guia do discipulador, que é esse primeiro livro aqui na esquerda, com a capa mais clara, e nós temos o guia do discipulando, que é o guia do novo convertido. Os dois livros são iguais, a diferença é que o livro do professor ele é maior porque ele tem muito mais conteúdo do que o livro do novo convertido. Assim que o novo convertido estiver preparado para fazer parte do programa de discipulado, é interessante as igrejas entregarem para o novo convertido uma agenda, uma Bíblia, se possível,
e também o livro Um Chamado para a Alegria, o do Aluno. Aqui, irmãos, nós podemos ver um resumo do cronograma. Então, nós teremos 12 encontros, cada uma das igrejas, cada uma das congregações, nos dias em que os pastores definirem. Os irmãos se reunirão na igreja durante 12 semanas, 3 meses. E nesses encontros de até 1 hora e meia no máximo, os irmãos vão utilizar somente o livro marrom, tornando-se um discipulador. A partir da quarta semana, a partir da quarta aula, os irmãos vão começar a utilizar o livro azul, que é um chamado para a alegria. Durante 7 semanas, durante 7 encontros, fora da aula, os irmãos em dupla vão utilizar esse livro marrom, um chamado para a alegria. Esse um chamado para a alegria, ele é o treinamento pessoal, irmão a irmão, por isso que é o treinamento em dupla, onde um irmão fará o papel do professor, do discipulador, e o outro irmão fará o papel do novo convertido. Todos os livros são gratuitos, a igreja sede está pagando o custo desses livros. Os livros ficarão com os irmãos, são dos irmãos, os irmãos não precisarão devolver esse material para a igreja no final do curso. Nosso objetivo é os irmãos utilizarem esse material para treinar outras pessoas, no futuro, treinar outras igrejas e utilizar esse material, o livro azul principalmente, com o novo convertido. Sempre que recebermos um novo convertido na igreja, as igrejas sempre terão um chamado para a alegria no seu estoque. Então, nós manteremos um estoque de livros. O pastor local e o coordenador local, eles são responsáveis por dar apoio a todos os alunos, a todos os irmãos e acompanhar todos os discipuladores e também os novos convertidos. Quem é que pode participar do PPD? Todos podem participar do PPD, desde que sejam membros da nossa igreja e desde que tenham no mínimo 15 anos de idade. Nos próximos vídeos, nós veremos simulações sobre como usar esses livros na prática. Deus abençoe a todos.